Então, nessa ação penal 505, 49, 32 e 88, depoimento do senhor Fernando Migliasso da Silva. Então, a defesa faz a mesma, a defesa de Antônio Palácio faz a mesma contradita, Isso, que não deve ser tomado compromisso isso, de dizer a verdade. isso. Certo. Como já foi fundamentado anteriormente, pretensão não tem apoio legal, inclusive afronta a letra expressa da lei, então tem que ser tomado compromisso. Quem deferido. Pois bem, senhor Fernando Migliasso da Silva. Senhor Fernando, o senhor foi acusado de um crime. Na condição de acusado, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio e não responder nenhuma questão. Mas foi informado aqui pelos seus defensores e pelo Ministério Público que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Procurador-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, senhor Fernando? Sim, Através desse acordo, o senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade perante a Justiça? sim, Então, senhor Fernando, eu vou lhe advertir na forma da lei expressa que o senhor não tem o direito de recusar responder as perguntas, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a uma pena prevista lá no 12.850, um crime que é muito parecido com o perjúrio das testemunhas, certo? correto. E além disso, se o senhor mentir, o senhor perde o seu acordo, os benefícios nele previstos. Correto. Também vou lhe advertir, senhor Fernando, que o que interessa à justiça é apenas a verdade. Nada é para o senhor excluir e nada é para o senhor exagerar. Correto. Entendeu? Senhor Fernando, umas perguntas mais gerais primeiro. O senhor começou a trabalhar na Odebrecht aproximadamente quando? Em 1992. O senhor manteve um vínculo formal ou um vínculo informal? Era carteira registrada? O senhor era empregado do Odebrecht mesmo? Sim, de 92 a 94 era estagiário, 94 foi efetivado até 2015. Certo. O senhor começou a trabalhar em algum período nessa sua carreira na Odebrecht em um departamento de nome, com algum nome parecido de operações estruturadas? Sim, em 2000, final de 2008. O senhor continuou como empregado registrado da Petrobras nesse período? Petrobras não, Odebrecht. Desculpe, da Odebrecht. Sim, Perfeito. E esse departamento estava vinculado na empresa exatamente qual empresa do grupo? Ou como é que era, como é que ela se situava no organograma esse departamento? até onde eu sei, na holding. Na holding. Sim. Certo. E quando o senhor chegou a esse departamento, como? Desculpe, o pagamento do salário, se eu não me engano, era na construtora, mas hierarquicamente eu acredito que era na holding. Certo. E o senhor chegou nesse departamento específico como? Depois de vários anos na área financeira, em várias empresas e vários grupos, sempre na área financeira, eu estava com um programa em Brasília de financiamento e exportação, e aí foi feito o convite para eu participar dessa área. Em final de 2008 eu fui. Quem convidou o senhor? O Gilberto Silva. Certo. O senhor foi trabalhar nessa área e o senhor permaneceu até 2015? Sim. E qual que era a posição do senhor dentro desse departamento? Eu era responsável pelo caixa desse departamento, que era responsável a fazer pagamentos paralelos. O senhor era o chefe do departamento? Não, o Dr. Gilberto Silva era o chefe. Quem mais trabalhava nesse departamento? O departamento era Gilberto Silva como coordenador, eu cuidava do caixa, Luiz Eduardo Soares, Lúcia Tavares e Ângela Palmeira. Esses pagamentos, o senhor mencionou paralelos, essa? Sim. O que que era? O que que o senhor define como pagamento? O que que era isso? Tá, pagamentos paralelos, no meu entender, são pagamentos que não estão contabilizados na contabilidade oficial da empresa. Certo. Esse departamento pré-existia a sua ida para lá? Sim. Esse departamento ele também foi utilizado para pagar vantagem devida a agentes públicos? Sim. Como que chegavam, como que eram definidos esses pagamentos? Vinham solicitações? Como, o senhor pode me explicar mais ou menos como é que ele funcionava? Sim. Como era pagamento paralelo, não contabilizado, a origem também teria que ser de uma maneira que não tivesse contabilizado. Então, existia uma área de geração de recursos dentro da empresa, que era repassado para meu controle de várias empresas e vários bancos, e eu era responsável para repassar esses valores adiante. De que forma? Aí, então, respondendo a sua pergunta. Os líderes empresariais faziam as solicitações
via senhor Ubiraci Santos, via sistema. Ubiraci colocava a disponibilidade da nossa área na segunda-feira. As pessoas pediam até sexta, e na segunda posterior ele disponibilizava essa planilha. De posse dessa planilha, já estava se subentendido e pré-aprovado por Marcelo Odebrecht que cada líder empresarial tinha uma pré-autorização dele próprio de definir o valor e pagamento para quem eles achem que precisasse fazer. Então, como estava pré-autorizado, o Ubiraci fazia um cheque, que eu não sei direito explicar, não sei se era um cheque contábil ou um cheque que eu digo de checar, não de fazer um cheque, checar a informação de se era legítimo ou não o pedido e se estava dentro do cronograma ou não. Eu não sei qual a regra que ele usava. E ele, uma vez aprovado, sabendo que o LE pediu e que tinha condição de pagar, ele passava então esse pedido para a gente. Quando eu chegava em meu poder, eu separava. Eu recebia a planilha e eu separava. Os pagamentos que eram em dólar, eu passava para uma funcionária. Os pagamentos que eram em reais, eu passava para outra funcionária. E para evitar, que era uma coisa muito segmentada e muito pré-definida, desde que eu entrei na área, ninguém deveria saber especificamente do trabalho do outro. E muito menos nomes. Então, as únicas pessoas que sabiam os nomes dos beneficiários finais dos pagamentos paralelos eram os líderes empresariais. Com algumas poucas exceções, que eu posso explicar posteriormente. E aí, esses pagamentos caiu na mão do Bira, eu via com Lúcia eles passavam os endereços para a Lúcia. A Lúcia comunicava o dono do pedido e falava, vai ser dia tal, na rua tal, valor tal. Como que ela comunicava o dono do pedido? Ou o líder empresarial, você tá falando? Ou o financeiro de cada líder empresarial que também sabia. Não na totalidade das vezes, mas acho que na maioria das vezes. Mas ele não tinha contato com o beneficiário também do pagamento? Os líderes, sim. Os líderes, sim. Mas o departamento? Não, com algumas exceções. Certo. E também faziam pagamentos lá fora? Sim. Então, quando a gente recebia a planilha, eu sabia o que era em dólar e o que era em real. Quando era em dólar, eu falava com a Ângela. Quando eu falava em reais, eu falava com a Lúcia. E como é que essa distinção, o que era dólar, o que era real? Já vinha pedido desde do líder empresarial. Tá. Na planilha constava, é dólar ou real, qual é o valor, qual o apelido que se dava a essa pessoa, para não identificarmos, justamente para eu e minha área não sabermos quem, e a senha, e por fim, lá no final mesmo, a gente sabia os endereços para que a Lúcia pagasse. E desde que o senhor entrou nesse setor, foi em 2008 que o senhor mencionou, né? Final de 2008. Final de 2008. Ele já estava vinculado ao senhor Marcelo Odebrecht ou estava vinculado ao... Sim, ao Marcelo Odebrecht. Não ficou vinculado ao anterior presidente, não. O senhor Pedro Noves? Não. Que eu me lembro, não. Inclusive, quem autorizou minha vinda para a área foi o Marcelo. Certo. Esses mecanismos de pagamento dessas contas no exterior. Sim. O senhor sabe como funcionava isso? O senhor cuidava dessa parte? Sim. O senhor pode me explicar? Pois não. Era identificado o valor e a conta que tinha que ser remetido, e por uma questão de segurança empresarial, eu nunca, com raríssimas exceções, fazia o pagamento direto ao beneficiário final. Existiam intermediários para fazer isso. Então eu recebia daquela área de geração, colocava no meu caixa e repassava para os intermediários, e aí sim a Ângela mandava as instruções de pagamento para a pessoa fazer o pagamento para o beneficiário final. E essas contas que eram haviam contas que eram utilizadas pela Odebrecht no exterior para realizar essas transferências, sim, esses pagamentos? Várias. O senhor sabe me citar o nome de algumas? Northern Pacific, aqui são tantas, mas eu poderia ser, mas tem tudo isso no meu material aprendido, tem todas as planilhas. Entendi. Com todas as empresas. A denúncia se reporta a uma conta em nome de uma offshore chamada Cleanfield Services. Sim, a Cleanfield não era de minha administração, era a administração do senhor Olívio Rodrigues. Qual que era a relação do senhor Olívio Rodrigues com o Odebrecht? De prestador de serviço. Prestador de serviço. Ele realizava pagamentos por solicitação da Odebrecht? Sim.
Também tem uma conta em nome de uma offshore chamada Innovation Research Engineering. Mesma coisa. É do mesmo processo. Ele operava para outras pessoas também ou somente para o Odebrecht? Até onde eu sei, só para o Odebrecht. Que era um pedido nosso, inclusive. Né? Mas se ele fez de outras pessoas, eu não sei. E essas contas dele, o senhor sabe me dizer as instituições financeiras que eram mantidas, não? No Bank Minon Antigua, no Minon Áustria, acho que na maioria das vezes esses bancos. Até quando funcionou esse departamento de operações estruturadas? Comecinho de 2016, porque ainda havia alguns compromissos não com o beneficiário final, mas estruturais, né? Pagar os advogados, os prestadores de serviços, as empresas que fazem os registros das empresas, coisas pequenas, né? Então, foi designado que a gente continuasse fazendo os pagamentos para não ficar devendo para ninguém. Então ele permaneceu funcionando mesmo depois da prisão do Sr. Marcelo Odebrecht? Sim. E teve alguma orientação específica a partir da prisão dele relacionada a esse setor? Sim. O senhor pode esclarecer? Sim. Uma ou 2 semanas depois foi determinado que a área fosse encerrada. Desculpe, não posso precisar se foi 1 ou 2, mas aproximadamente, tá? Não ser leviano. Foi designado que a área fosse encerrada e a gente tomou as providências para que começasse a ser pago todo mundo que estava esse resquício aí para poder fechar a área. E houve alguma transferência de documento, equipamento para algum lugar, desmantelamento para o exterior? Bom, eu tomei cuidado de tentar não deixar registros nos meus computadores, né? Certo. E no computador, nos computadores que faziam host dessa contabilidade paralela, não sei se deve ter sido feito alguma coisa, mas eu não tenho nem conhecimento nem poder para mexer nesse sistema. O senhor parece que se mudou também para o exterior ou não? Sim, foi pedido que em 2000, antes até de Marcelo ser preso, já tinham pedido para eu me mudar para o exterior. Eu fui morar nos Estados Unidos e trabalhar, mas só minha família foi. Eu ficava trabalhando na República Dominicana. Mas continuou trabalhando nesses pagamentos? Sim, nos resquícios, né? Isso tudo por conta das investigações da Operação Lava Jato? Exatamente. Então foi a partir da prisão do Sr. Marcelo Odebrecht que começou a ser desmantelado, então, esse Não, departamento? são duas coisas. O desmantelamento da área foi absolutamente após a prisão dele. E a minha ida e mudança para o exterior foi antes. Perfeito. Durante as investigações, teve alguns endereços eletrônicos aqui que tiveram o sigilo levantado. Sim. Um deles é que é mig@odebrecht.com. Sim, esse era o meu e-mail oficial na Odebrecht. E-mail do senhor. Meu. Tá. E tem um outro aqui, o.overlord@hotmail.com. Exato, esse era o meu pessoal. Seu pessoal. Sim. Tá. Esse o ponto significa alguma coisa? O ponto overlord, não? O O antes do overlord. Overlord significa... É a operação que liberou a Europa em 44. Sim. Operação Overlord. Nesse e-mail que nós estamos aqui mencionando, foram encontradas umas planilhas. Deixa eu achar aqui. Uma planilha chamada Posição Programa Especial Italiano. Sim. Eu vou lhe mostrar aqui essa planilha. Uma dessas planilhas foi encontrada naquele título temático do seu e-mail. O senhor pode me esclarecer o que é essa planilha? Sim, senhor. Esse e-mail é o seguinte. Me foi passado a informação. Marcelo Odebrecht falou para o Huberto Silva, que falou para mim que Marcelo teria produzido essa planilha, que era um conta corrente de controle com algumas pessoas ou com algumas entidades. E que, a partir daquele momento que ele fez esse esqueleto, inclusive essa configuração fui eu quem fiz no meu computador, que o Marcelo fez à mão, ele pediu para que a partir daí, então, o Huberto controlasse. Certo. E a partir daí o Huberto passou isso para mim, toda vez que havia algum saque desse conta corrente, ele me avisava e eu vinha aqui e atualizava. É isso.
Mas o senhor sabe o que significa essa planilha? Qual é o conteúdo dela? Conteúdo que me falaram, né? Hilberto me falou, Silva me falou, que era um controle que Marcelo tinha junto ao italiano. E depois o pós-Itália. Sei. O amigo nunca ninguém me disse, mas o italiano eles falavam que era o ministro Palocci e o pós-Itália o ministro Mantega. Certo. Quem falava? Hilberto Silva. Essa informação o senhor recebeu só do Roberto Silva ou Sim. foi mais alguém? Era só o que me falava foi o Hilberto Silva. Aqui na primeira parte tem essa parte fontes, Sim. né? Saldo, programa anterior. O que é isso? Da onde vinha o dinheiro? Não, da onde seria debitado internamente na empresa, de qual LE seria debitado a contrapartida. De qual ele é? O que significa isso? O líder empresarial. Ah. Então, por exemplo, o LM é um líder, o BJ é outro, a BK é a Braskem e o HV era um outro líder empresarial à época. Tá. Quem que é LM? LM é Luiz Mameri. Quem que é BJ? Benedito Júnior. Por que BJ2? Não sei se ele tinha alguma. Isso é uma coisa que ele tinha com o Marcelo, eu não sei qual era a distinção do BJ, mas é o Benedito Júnior também. Tá. E HV? HV. Ele saiu da empresa, é o Henrique Valadares. Tá. Então, os valores, ao final aqui tem 200,098, isso? Isso. Então eram 200 o que isso? 200 milhões de reais. E esse ia ser debitado então desses líderes empresariais Exato. para ser distribuído para as pessoas abaixo? Exatamente. Por que chamava se na planilha tem italiano, pós-Itália, amigo, por que o nome da planilha era posição, programa especial italiano? Porque nasceu com o italiano e depois acabou ficando e nós não mudamos. E esse programa especial quer dizer alguma coisa? Essa referência? Não. Nunca me falaram. Aí tem lá usos na parte 2008. Evento 2008, eleições municipais via feira, 18 milhões. Sim. Isso corresponde. Esses 18 é 18 milhões de reais, 18 milhões de dólares? O que 18, tudo como está aqui em cima, até para fechar a conta, está em reais mil. É 18 milhões. Isso significa então um repasse de 18 milhões? Exato. Pra Pagamento para essas pessoas. Feira, o senhor sabia quem era, né? Então, no começo, como eu expliquei para o senhor, com pouquíssimas exceções, porque eram milhares, né? Eu soube algumas foram medidas, porque dado o montante e dado a importância das pessoas, Marcelo pediu para o Hilberto, que pediu para eu cuidar do relacionamento. Para quê? Para, dado o tamanho do valor que estava em questão, e eu que controlava o caixa, não adiantava o Marcelo falar, eu pago tudo de uma vez, eu pago. Ele tinha que falar comigo para saber como é que ia ser o pagamento. Então eu acabei conhecendo a feira, que é Mônica Moura, e outras pessoas. Uhum. E por que se pagava a Mônica Moura? Até onde eu sei que eles me diziam, e ela também me dizia, que era para pagar campanha de vários assuntos, de várias eleições, de vários candidatos diferentes, inclusive em outros países, pedia-se para pagar a Mônica Moura. Pedia-se quem? Pedia-se Marcelo pedia para o Beto, que pedia para mim. Agora, quem pedia para eles, eu não sei. E qual que era o interesse isso não foi comentado, qual que era o interesse da Odebrecht de pagar a Mônica Moura, de pagar o João Santana? Não sei. Era campanha para a Odebrecht, campanha ou publicidade? Não, ela sempre que havia um pagamento, era discriminado para qual eleição e para qual candidato seria. O senhor tratou diretamente, conversou diretamente com a Mônica Moura? Então? Sim, senhor. Com o João Santana também? João Santana nunca ouvi. Como eram feitos os repasses para a Mônica Moura? Ela ia ao escritório, no meu escritório, na minha sala. Ficava onde isso? Desculpe. No começo, no escritório do Shopping Eldorado, Edifício Eldorado, e depois no escritório do Odebrecht. Uhum. Ela ia, eu já estava pré-autorizado para o Marcelo e para o Hilberto, então quando ela chegava com o valor eu já sabia se estava aprovado ou não, e aí nós definíamos qual seria o cronograma. E como era feito especificamente o repasse? Dinheiro, em espécie, pagamento? Com ela ocorreram de duas formas, em depósito em conta no exterior, que ela deixava uma conta de uma empresa,
E a maioria, se eu não estiver enganado, a maioria das vezes foi em reais, em espécie. E qual é a relação, que tem essa planilha italiano, né? Qual que é a relação desse pagamento para feira com o italiano? Não sei. Mas isso não lhe foi informado? Não, eles comentavam que era um pedido do italiano, mas o que está por trás eu não sei. Tá, mas eles falavam que era um pedido italiano. Sim. Ali, evento 2008, eleições municipais via feira. Isso, eleições municipais no Brasil? Sim. Eu não me lembro de qual prefeitura, se foi de São Paulo, mas deve ter sido. Depois tem ali, evento em El Salvador via feira. Sim, isso foi a eleição do presidente de El Salvador, que também foi um pedido. Aí na época me disseram que era do PT, não sei se era de quem que era do PT, mas foi do PT o pedido. Depois, 2009, solicitado em 2008 via JD, 10 milhões. O que significa? Quem que é JD? Via JD. Então, esse eu não lembro. Eu não sei porque assim, na minha cabeça eu podia ser, desculpa citar nomes aqui, ou podia ser o Juscelino Dourado ou o Zé Dirceu, mas nunca ninguém me falou. O senhor não sabe, Não. então. Quando o senhor não souber, o senhor pode dizer que não sabe. Tá. Aí em 2010, solicitado em abril, maio de 2010, via JD, mais 8 milhões. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Tá. Qual o fim eu não sei. E evento julho, agosto, setembro de 2010, JD. Não, desculpe, 16 mais 4 bônus via JD. Mesma coisa. Sim. Evento setembro de 2010, extra, assuntos BJ, 900 via bônus, bônus PT via JD. Isso. Isso é uma coisa que o Benedito Júnior negociou com o PT, mas eu também não tenho domínio. Esses pagamentos eram doações eleitorais? Os que estão escrito evento, com certeza. Os outros eu não saberia dizer. E eram doações eleitorais oficiais registradas ou eram feitos pagamentos pelo esse departamento? Não, o que está aqui era feito primeiro no departamento. Então não eram doações oficiais registradas? Não. O seu departamento nunca fez nenhuma doação Não. oficial registrada? Não. Depois aqui embaixo tem prédio e hélio. O que significa isso? Então, na época eu não sabia. Hoje eu sei pelos jornais. Tá. Na época o senhor não sabia? Não sabia. Depois 2011, feira, atendido 3.5 mm de fevereiro a maio de 2011, saldo evento. Saldo evento. Tá. Aí foi alguma eleição que teve saldo da eleição de 2010, então provavelmente deve ter sido da presidência. Né? Mas também Feira é, de novo, Mônica Moura. Mônica Moura. E por que pagar saldo de valores de Porque às vezes eleições? o que o Marcelo combinou com ela, ou com quem era chefe dela, ou quem pediu, né? A gente não conseguia atender de uma vez, ficava um saldo e a gente deixava para pagar depois. Mas se era pago depois, ia para as eleições, isso? Porque o que eu entendo, pelo menos o que ela sempre disse para mim, que faz sentido, é que isso eram pagamentos do trabalho dela, do trabalho de marketing dela. Certo. Tá. Voltando ali um minutinho, então quando se coloca prédio e L, isso não tem nada a ver com eleição. Provavelmente não. Depois, programa CH, em 2011, o que significa isso? Não, é OH. OH, perdão. Eu imprimi Também uma impressão muito também não me disseram a época, Tá. mas hoje eu posso presumir, mas eu não gostaria Certo. de presumir nada. Então, perfeito. E depois, feira, pagamento fora, 10 milhões. Isso. Aí é aquele pagamento que eu mencionei para o senhor, que algumas coisas que foram pagas a ela foi em dólar lá fora. Tá. Isso em 2011. Tá. E isso aí não tem expressão evento. Daí o que é? Não é. Por que não tem evento aqui? Porque pode ter sido, apesar de também ter sido eleição, pode ter sido alguma eleição no exterior.
Porque ela fez Venezuela, ela fez Angola, ela fez diversos outros países. Certo. Aí 2012 tem lá programa B, programa B2, programa B3. O que é programa B? Programa B, a gente, o Marcelo, eu não sei, mas provavelmente foi o Marcelo quem deu o nome, para identificar quem tinha pedido. O programa B era uma pessoa que ia retirar o dinheiro no escritório, que era o Branislav. Peraí, Branislav com tique? Isso, O senhor conheceu o senhor Branislav? sim, Ele foi ao seu escritório retirar dinheiro? diversas vezes. Quando tem aqui então programa B, 2 milhões, 1 milhão e 1 milhão, é ele indo retirar dinheiro. Sim, Como é que ele fazia isso? ele ia ao escritório. Primeiro ele ia da mesma forma que a Mônica. Tá. Como é que vai ser? Quando é que eu posso vir? Qual o cronograma? A gente combinava. E nas datas que nós. E outra coisa, era absolutamente proibido eu transacionar recursos dentro do escritório. Mas neste caso, a gente abria exceção. Porque ele falou que não queria, que queria que ele buscasse, tinha que ser lá. Aí ele ia na minha sala, eu pedia para o prestador trazer os reais, ele botava na mochila e pronto. Entregava em espécie. Em espécie, na mão dele, na minha sala. Normalmente que quantias cada vez? Excelência, foram tantas vezes que eu não posso precisar, mas sempre, nunca menos de 1 milhão. E cabia tudo isso numa mochila, numa mala? Dependendo das notas, cabe até uns 2, 3 milhões numa mochila. Né? Esse pagamento em 2012, o senhor tem ideia qual que é o motivo disso? Não, Por que não tem evento ali? não sei dizer, excelência. Esse foi a única época que ele retirou valores? Não. Em 2012? Não, E por que antes não tem então programa B? porque deve ter alguma coisa que é fora dessa planilha italiana. Mas aí eu não saberia dizer. Desde quando que o senhor, aproximadamente, que o senhor tem conhecimento que ele foi lá buscar dinheiro? Excelência, eu não posso precisar, mas a gente pode tentar por aproximação. Ele foi algumas vezes no edifício Eldorado, então foi antes da gente se mudar para o edifício do Odebrecht. E isso foi? Então, não lembro. Bom, no mínimo 2012 que está aqui, né? Mas não posso precisar se foi antes, não posso. Tá. E esses valores eram para o Branislav ou era para alguma outra pessoa? Me diziam que era pro Palocci, mas me diziam. Quem dizia, o senhor? O Gilberto Silva. O senhor teve contato direto com o senhor Antônio Palocci? Nunca. Nunca? Nunca. Nem por telefone? Não. E como é que o Branislav sabia que tinha que buscar dinheiro, ou ele ligava, ou Porque, o senhor ligava? se eu não me engano, ele tinha relação com o Marcelo também no começo. Tá. E aí Marcelo repassou isso pro Gilberto, que passou para mim. Mas quando ele ia buscar o dinheiro com o senhor, ele ligava, ou o senhor ligava? Como é que funcionava essa comunicação? A gente pré-estabelecia uma data, né? E quando pré-estabelecia, ele já sabia que era aquela data. Mas a primeira vez, antes de combinar, de vez em quando ele me ligava. Deve ter ligações dele pro meu celular. Qual que era o celular que o senhor utilizava? O número? Sim. Não tenho certeza, mas vou chutar um, tá? Que é o da época, eu acredito. 81 15 9500. Ou 9595. Tá. Então vou... Tá. Oi? Tá, vamos parar aqui um minuto para eu também do áudio.